partindo do pressuposto que existe uma cadeia de comando e uma hierarquia, como que a gente organiza ou estrutura uma organização? E a gente, na Targetil, claro, que questiona isso. Como assim, partindo disso, né? Isso não é dado, não é algo que precisa sempre existir, né? É difícil imaginar o mundo sem a hierarquia, né? As organizações sem hierarquia, é algo inimaginável para as pessoas que não conhecem e não consomem nosso conteúdo. Um ganho estranho, né? Mas é um ganho quando você se identifica com o seu chefe. Você gostaria de ser como ele, né? De alguma maneira, ele é um espelho para aquilo que você quer se tornar, né? Então, a hierarquia, de certa maneira, ela ajuda a estabilizar alguns pontos de identificação para alguns sujeitos. Oi, eu sou a Tami e esse aqui é o Fim da Firma, o podcast da Target You, e eu quero falar das dores e das delícias de ser um designer organizacional. Quero começar me justificando, porque se você está aqui de algum tempo, você já percebeu que a gente gosta de subverter a lógica tradicional das organizações. Mas se você chegou agora, somos pessoas legais, calma, porque eu quero te contar sobre outras perspectivas. Nós trabalhamos com todo tipo de organização, desde as grandes, das pequenas, das mais disruptivas ou das mais tradicionais. Essa diversidade ajuda muito no nosso repertório. E eu estou aqui com o Rod e o Monte, Rodrigo e Eduardo Montenegro, que são meus sócios aqui na Target Hill. E a gente quer falar um pouquinho do porquê que a gente não gosta os modelos de gestões tradicionais, né? Nós somos sócios aqui na Target Hill, e se você quiser saber um pouco mais sobre a gente, vai lá ouvir o episódio anterior que a gente conta um pouco mais de como a Target Hill surgiu e o que que a gente faz no mundo. Agora, deixa eu parar de falar, porque eu já falei demais aqui, que eu quero começar com a primeira pergunta, que é o que caracteriza um modelo de gestão mais tradicional para você? Porque primeiro a gente tem que definir o que que é essa coisa que a gente está falando, né? Não adianta a gente já começar aqui a descambar a falar. Monte e Rod, se vocês quiserem se apresentar um pouquinho e já responder aqui a minha primeira pergunta do modelo tradicional. Maravilha. Vou começar então, Tami. Obrigado aí pela introdução. Eu sou o Rodrigo, sou sócio aí da Targetil aí praticamente desde os primórdios. Trabalho como design organizacional então há 7 anos e sou facilitador, enfim. O que caracteriza um modelo de gestão mais tradicional para mim? Primeiro, é uma relação, né? Acabam se estabelecendo relações de subordinação no modelo mais tradicional, né? Depois a gente pode explicar melhor de onde vem essa relação de subordinação, mas uma relação de subordinação é uma relação de você fala e eu faço, né? Digamos assim, em palavras, em poucas palavras, né? Você fala e eu faço. Diz o que eu tenho que fazer, que eu faço. Essa relação de subordinação, eu acho que é um elemento, né, ou uma característica muito importante dos modelos de gestão mais tradicionais. Por um lado, eu acho que essa característica ela ajuda até a organizar o trabalho, né? Se você entra numa organização, você é contratado a trabalhar em algum lugar, ou você entra para trabalhar em algum lugar, nada mais, né, natural do que perguntar para a pessoa, me fala o que eu tenho que fazer, né? O que o modelo de gestão faz, ele define com clareza mesmo, né? O modelo de gestão mais tradicional, ele define com clareza, ó, você vai perguntar para essa pessoa, e essa pessoa, o seu superior imediato, vai te orientar e vai dizer exatamente o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Esse é o começo dessa relação de subordinação, né? E eu acho que tem vários outros elementos que vão compondo esses modelos de gestão mais tradicionais, como, por exemplo, a adoção, né, a implementação de uma série de diretrizes e políticas que as pessoas precisam seguir e que dificilmente elas conseguem questionar, é, uma série de outros dispositivos ali de avaliação, por exemplo, do indivíduo, né, o quanto que ele está trabalhando, entregando para a organização. Tem vários outros elementos aí, digamos assim, secundários desse modelo de gestão mais tradicional, para mim, pelo menos. Legal. Para mim, é bem parecido com o que o Rod disse, né? É importante para mim também deixar claro que eu acho que o modelo tradicional, quando eu penso nele, eu penso na famosa pirâmide, né, organizacional, né? Onde que o elemento mais no vértice, mais superior, é o elemento, né, que tem a importância máxima daquela maneira, né, de organizar o trabalho. Uma importância máxima que pode ser qualquer coisa, não necessariamente é muito bem descrito que autoridade é essa que essa pessoa tem, né? Então, para mim, o modelo tradicional tem suas variantes aí, né? Variantes desde relações mais diretas entre as relações de subordinação que o Rod falou, até relações de gestão por objetivos, mais ou menos assim, né? Mas me parece que a ideia básica existe uma hierarquia baseada nessa importância que uma pessoa ocupa em relação aos demais, e isso vai diminuindo, ou isso vai aumentando essa importância à medida que você cresce nessa pirâmide, né?
Então, o CEO, o presidente, vai ser a pessoa de mais importância, pelo menos em termos de função na organização. E a pessoa mais na base vai ser a pessoa de menor importância ou de menor autoridade nessa estrutura, nessa forma de coordenar o trabalho. Por aí, tá? Que a definição de vocês me representa também. E eu acho engraçado que eu percebi um movimento em algumas organizações de tentar mudar um pouco essa pirâmide, porque um pouco mais no passado era bem piramidal mesmo, né? Mas parece que tem algumas coisas de tentar criar umas equipes mais transversais, parece fazer um desenho, uma loucura de um desenho ali. Principalmente equipes que trabalham ali com agilidade, mas no final das contas o que está por trás é essa concentração em algum lugar, né? Alguém tem mais autoridade ali para definir algo nessa organização. E eu acho que essa pergunta, ela tem muito a ver com a próxima, que eu queria tirar um pouco do nível do abstrato a cadeia de comando, assim. É que vocês conseguem definir o que é cadeia de comando? É diferente desse modelo de gestão tradicional? Acho que é um elemento, né, estrutural muito importante, né, desses modelos de gestão, né? Então, a cadeia de comando, ela estabelece, assim, em teoria, né, não só a responsabilidade, né, e assim, claro, e eu acho que a gente critica muito, né, o quanto que essa cadeia de comando consegue oferecer, de fato, essa clareza sobre responsabilidade, mas ela estabelece uma linha de autoridade e poder, né, numa organização, né? Então, quem manda em quem aqui, digamos assim, em termos simples, é isso. Quem manda em quem? Quem decide sobre o futuro de outra pessoa aqui nessa organização? E aí eu consigo olhar para essa cadeia e enxergar essa linha de comando, essa cadeia de comando, né? É claro que tem uma série de questões não resolvidas aí, que as pessoas acham que estão resolvidas com a cadeia de comando. Depois a gente pode falar dela. Mas é isso, assim, é basicamente uma linha que você consegue enxergar mais ou menos ali quem manda em quem, né? Então, quem é supervisor de quem oferece direção e orientação para quem, enfim. Isso em termos bem simples. Você tem algo para acrescentar onde eu tá contemplado? Acho que está contemplado, acho que é isso mesmo. Talvez o interessante é a gente falar um pouco sobre a origem disso, né? Eu acho que talvez ajude a gente a entender que talvez seja uma maneira de organizar que é muito, mas muito antiga, né? Então, os primeiros proto-impérios, né, da humanidade tiveram essa primeira organização do trabalho, né? Na dificuldade de estabelecer como é que a gente vai fazer o trabalho, vamos definir claramente, ou pelo menos supostamente, o mais importante elemento que toma a decisão do que o outro vai fazer. Então, é uma invenção humana de alguns milenar, né? Então, já passamos aí de primeiros impérios humanos, já existia esse tipo de organização do trabalho, né? E principalmente tendo um momento, né, que a gente começa a ficar um pouco, tem uma preocupação importante, né? Que é como é que a gente resolve a organização do trabalho mediante um cenário de um pouco mais de estabilidade, né? Com a primeira invenção, com a invenção da agricultura, quando os assentamentos humanos começam a se estabilizar, mas como é que a gente lida com o trabalho, ou constrói coisas, ou faz coisas agora, considerando que agora a gente tem um horizonte mais estável, que agora a gente consegue prever coisas, né? Eu consigo prever coisas sobre as inundações, consigo prever um pouco sobre o clima e etc. Como é que eu organizo o trabalho a partir daí, né? Claro que ela se modifica, né? Não é a mesma coisa que a gente inventou, né? Ela se modifica principalmente na Revolução Industrial, mas em princípio ela é praticamente a mesma ideia. Perfeito. Tem alguns teóricos que defendem, né, a ideia de que essa hierarquia ela vai se sofisticando, né, e a estrutura organizacional ela vai ganhando uma sofisticação a partir do começo aí do século XX, principalmente. E outros teóricos dizem que tá, tudo bem, eu entendo que, por um lado, a hierarquia, a estrutura hierárquica, ela vem para ajudar na coordenação de uma organização extremamente complexa, né? O que vai se complexificando. Mas, por outro lado, você pode olhar que é uma maneira de organizar as coisas que separa, né, as pessoas por status, né, por camadas. E acaba sendo uma construção social muito útil para justificar como as coisas são, né? Por que que alguns ganham
20, 100, 10, 1000 vezes mais que outras pessoas, né? Alguém ganha 1000 vezes mais que outras pessoas? Como assim? O que justifica isso? E olha só que É certeza que ela conveniente. trabalha 1000 vezes a mais que aquela outra pessoa. Exatamente. Olha que conveniente, né? Isso de uma cadeia de comando que deixa bem claro, né? Ou pelo menos ajuda a justificar essa diferença na distribuição dos recursos financeiros ali, dos salários, etc. Então, isso é algo bastante conveniente. Eu acredito nas duas coisas. De um lado, você tem sim uma facilidade em estruturar uma organização complexa utilizando essas, essas camadas e essa cadeia, né, de comando. E, por outro lado, olha só que conveniente que é separar todo mundo por status, né? Não é, olha, a alta gestão, a média gestão e o pessoal do chão de fábrica. Olha que conveniente que é separar as coisas desse jeito, né? Então, é isso, assim, tem uma necessidade que advém aí da especialização do trabalho, muitas vezes, e a especialização do trabalho também pode ser utilizada como uma estrutura que ajuda a colocar o trabalhador no lugar dele, né? Já que ele não é capaz de construir um carro inteiro, ele só faz uma parte do carro, né? Então é muito mais difícil ele barganhar, ele negociar e etc. Então existe uma união, um casamento entre uma utilidade, né, prática e uma, digamos assim, um favorecimento de certos grupos sociais, né? É uma mistura dos dois, assim, não dá para falar que é uma coisa sem a outra, porque as duas coisas estão presentes, né? E elas se reforçam. E o Monte trouxe ali, né, que na verdade a hierarquia não necessariamente é algo recente, ela existe há muito tempo, né? E que sofreu uma mudança ali, ou quando veio a segunda revolução industrial, assim. Então, acho que eu queria saber da perspectiva de vocês, se a segunda revolução industrial, a teoria da administração, ela intensificou isso e massificou essa ideia da hierarquia nas organizações, ou não? Como que isso influenciou essa questão da hierarquia que a gente vê hoje na maior parte das organizações, que são baseadas nessa cadeia de comando? Eu acho que a partir do começo do século XX houve acho que houve uma maneira de tornar, digamos assim, validar, entre aspas, cientificamente aquelas estruturas, né? E dar um verniz científico para aquilo, né? Então, é, eu acho que o que aconteceu foi isso, assim, aumentou também os mecanismos para gerar, para fazer funcionar esse controle. Então, diversificou, né, esses mecanismos, né? O Montenegro trouxe o exemplo da gestão por objetivos. Ah, não, na verdade não é uma cadeia de comando clássica. Eu defino objetivos para as pessoas e as pessoas elas só precisam atingir esses objetivos e o como eu deixo a cargo delas, né? Então, criou-se, né, vários mecanismos e maneiras de se fazer, então se diversificou mais, mas é algo ainda muito presente, assim. Eu acho que na maior parte, né, da literatura sobre design organizacional, é difícil falar sobre estrutura organizacional sem falar em hierarquia, né? E alguns livros, inclusive, colocam assim como sendo um ponto de partida. Partindo do pressuposto que existe uma cadeia de comando e uma hierarquia, como que a gente organiza ou estrutura uma organização? E a gente na Targetil, claro, que questiona isso. Como assim, partindo disso, né? Isso não é dado, não é algo que precisa sempre existir, né? É difícil imaginar o mundo sem a hierarquia, né? As organizações sem hierarquia, é algo inimaginável para as pessoas que não conhecem e não consomem o nosso conteúdo. E essa é a pergunta que eu acho mais crucial, né? Que o Roger acabou de dizer, né? Que é tipo assim, mas como assim partindo da premissa de que isso é a verdade, né? É uma frase que, não sei se é dele, mas o Safato repete com frequência, né? Principalmente essa pergunta que você falou da Revolução Industrial, né, Tânia? O Safato fala que a economia é uma continuação da psicologia sobre outros meios. Ou seja, essas premissas psicológicas, às vezes, que dão fundamento a certas estruturas econômicas ou de poder, é que devem ser colocadas em questão, né? Então, de que essa é a única maneira que o humano tem de organizar o trabalho, né, de forma eficaz, ela é uma premissa que deveria ser realmente colocada à prova, né? E o que percebeu que aconteceu foi, teve uma tentativa ideológica de justificar essa maneira de estruturar o trabalho, que na verdade, como o Roger falou, é uma estrutura de dominação, com certeza, né? É uma maneira de justificar uma certa dominação de classe,
né, de alguma maneira, e teve tentativas psicologizantes para justificar isso, né? Então, o Taylor, por exemplo, teve várias tentativas de tentar justificar isso, que existem as pessoas que pensam, as pessoas que fazem, e que isso é quase algo natural, né? E organização do trabalho e a maneira como se relaciona no poder, de fato, é difícil acreditar que existe alguma coisa de natural nisso, né? É a construção humana, é uma coisa que a gente, por isso que a gente deve se colocar em questão, é justamente essa premissa fundamental, né? Da relação de comando, da relação de autoridade com base em hierarquia formal. Eu gosto muito da expressão de enxugar gelo. E algo que vocês comentaram me remeteu a ela, porque o mais comum são quem fala de gestão, de modelos de gestão, de mudança de liderança e tudo mais, geralmente parte desse pressuposto que existe a hierarquia, existe a cadeia de comando, então a gente parte a partir daí, né? A gente sai a partir desse ponto de partida. E, e as tentativas de melhorias dos problemas organizacionais, muitas vezes eu vejo como enxugar gelo quando a gente não olha para essa estrutura organizacional que está posta ali, né? Porque no final das contas existe muita violência, essa estrutura ela traz muitos problemas, ela é muito nociva para a convivência, né? Porque no final das contas a gente está falando que tem alguém ali e é personificado, né? É uma pessoa, não é um papel, não é uma responsabilidade, é uma pessoa, ela tem mais autoridade, ela pode mais, ela faz, ela tem algo de diferente, de melhor do que as outras pessoas, e que isso justifica ela ganhar mais, ela tomar decisões ou ela fazer coisas ali na organização. Então, acho que e muitas vezes eu vejo, porque você precisa fazer isso aqui para você ser um líder, para sua equipe, ou você precisa fazer essa outra coisa para você ter um ambiente mais seguro psicologicamente. E quando a gente não olha para essa estrutura, me parece que é muita enxugação de gelo. A gente só está ali tentando tapar o sol com a peneira, tentar pintar de cor-de-rosa um negócio, só que a gente não está olhando para uma estrutura que ela é uma grande. Ela acaba gerando muitos desses problemas, né? Ela é a causadora porque as premissas que ela se sustenta ajuda a criar esse ambiente violento. Eu acho que tem claro, né, como eu disse, uma ideia de que, poxa, eu preciso organizar o trabalho e nada mais simples do que organizar o trabalho do que fazer uso de uma regra de ouro, de uma heurística, que você faz aquilo que o seu chefe está pedindo e assim por diante, né, seguindo a cadeia de comando. E então uma ideia, né, uma diretriz lá no topo, ela vai cascateando, né, seguindo essa cadeia de comando. A informação também e o fluxo de informação também segue essa cadeia de comando. Isso é uma maneira de estruturar o trabalho muito prática, né? Ela é muito simples. Você não precisa aprender muitas coisas, em teoria, né? É claro que na prática e quando a gente estuda mais a fundo, você também precisa aprender muitas coisas. Você precisa também saber operar muito nos meandros e, né, nas entrelinhas dessas estruturas hierárquicas, até para evitar certos problemas, né? Então, o princípio geral organizador é muito simples, mas na prática as pessoas precisam navegar um ambiente, às vezes, politicamente complexo também, e saber negociar mil coisas. Então não é tão simples, por um outro lado. Mas eu acho que o pior mesmo são digamos assim, os custos ou os efeitos nocivos dessa hierarquia que passam desapercebidos, né? Você apontou de maneira bem categórica, né, Tami? As pessoas falam aí de baixa segurança psicológica, mas elas não estão falando sobre a cadeia de comando. É como se a cadeia de comando fosse algo inevitável e a gente tem que criar um ambiente seguro mesmo com ela, né? Só que ela, com frequência, ela gera e promove, né, uma desumanização, né? Na medida em que eu tenho poder e autoridade para tomar decisões que vão impactar profundamente a sua vida dentro da organização, né? Então, eu decido, por exemplo, se eu sou seu chefe, né, também, eu decido o seu futuro aqui dentro. Qualquer palavra, qualquer frase que você possa interpretar da minha parte, onde eu estou, né, talvez
considerando a possibilidade de de te avaliar de maneira negativa no próximo ciclo de avaliação, ou de te, né, ou sugerir a sua demissão quando, né, tiver alguma necessidade de cortar um custo, ou qualquer frase nesse sentido, você vai começar a ficar preocupado, falar, nossa, o Rodrigo está falando isso, aquilo, e eu preciso tomar cuidado porque ele é meu chefe, e qualquer opinião negativa que ele tenha sobre mim, eu estou, né, em maus lençóis, então eu preciso fazer de tudo para agradá-lo, né, em primeiro lugar. E aí eu posso, obviamente, né, quando você tem poder, né, o poder concentrado, ele tende a corromper as pessoas. Depois a gente pode falar mais o que significa isso, mas eu posso, então, fazer uso dessa relação aí de subordinação, uma relação de que você acaba se colocando de maneira inferior a mim como superior imediato, para te desumanizar. Facilmente eu posso fazer isso, né? E eu não faço isso porque eu sou uma pessoa má nem nada. Às vezes eu faço isso para atingir os meus objetivos dentro da organização, né? Então, para que eu possa ascender na cadeia de comando, muitas vezes eu tenho que te explorar, ou te desumanizar, ou eu tenho que aproveitar alguma coisa que você traz de valor para a organização e assumir como meu, né? E eu não estou dizendo que eu devo fazer isso, mas muitas vezes a gente acaba fazendo isso mesmo sem perceber. É uma cegueira ética mesmo que a gente acaba vivendo quando a gente está dentro de um cargo, né? Onde a gente acaba concentrando muito poder sobre os outros, né? É fácil a gente simplesmente fazer o uso da pessoa, que é o nosso subordinado, como um objeto, né? E não como um ser humano. É muito fácil, assim, eu vou colocar ele aqui, vou jogar ele aqui. Inclusive, as pessoas falam sobre recursos humanos e elas tratam as pessoas com frequência nos modelos de gestão tradicionais como se fossem peças num tabuleiro, né? Eu movimento ela aqui, coloco ela aqui, agora vai fazer isso, desconsiderando, né, suas vontades, seus desejos, seus potenciais, né? Então, a gente com frequência desumaniza as pessoas quando a gente está dentro dessas estruturas hierárquicas, né? A gente com frequência a gente tem dificuldade até de promover o aprendizado nesses espaços, né? O aprendizado sobre como fazer um trabalho melhor, muitas vezes ele fica em segundo plano. Por quê? Porque existe toda uma energia gasta ali para controlar e tentar moldar as pessoas a minha imagem ou uma imagem ideal que eu tenho. Então a Tami, que é minha subordinada, ela deveria trabalhar desse jeito, né? Porque é assim que um funcionário ideal para mim deve trabalhar. Só que essa é a minha visão. E a visão da Tami? E a perspectiva da Tami nesse processo? Onde é que entra? Né? Não entra, né? Ou raramente entra. Então você está basicamente criando estruturas onde você espera que pessoas sejam déspotas esclarecidos, sejam pessoas iluminadas, capazes de manter um alto nível de empatia, mesmo com uma grande concentração de poder em suas mãos, né? E isso é muito difícil. A gente tem até estudos que mostram, né? À medida que você sobe dentro de uma cadeia de comando, tem certas áreas do seu cérebro que vão ficando, ah, vão atrofiando, né? A sua capacidade de ter empatia. É, in- Inclusive em sistemas democráticos, onde, né, as pessoas tentam eleger os seus líderes, ou buscam, né, eleger os seus líderes, elas tentam buscar líderes com alto nível de empatia, porque elas sabem intuitivamente que quando eles chegam no topo, eles perdem uma boa parte de sua capacidade de ter empatia, né? Isso tem outros estudos que mostram isso também. Então, a gente está criando estruturas onde as pessoas facilmente podem abusar do poder, onde elas facilmente podem desumanizar as outras pessoas, e de repente a gente está falando, não, mas vejam só, a gente precisa ter segurança psicológica. Precisa? Então vamos falar sobre o elefante na sala? Né? Vamos falar sobre a cadeia de comando? Que me fez lembrar isso que o Roger acabou de dizer, né? Tem uma frase que eu tinha anotado aqui, do Lacan, que eu acho que é bem interessante, assim, né? O psicanalista, né? O Lacan. Gente, só para rapidinho, vou interromper um monte aqui falando que ele é o nosso psicanalista aqui da Target Hill, tá? Então, vocês vão ver sempre ele citando psicanálise e a gente adora. Psicanalista de grupo. Que adora Aqui, análise selvagem. adoro uma análise selvagem. Vamos lá, eu acho que uma coisa que ele disse que é bem interessante, tem a ver com o que o Roger falou, que é experiências de poder são sustentadas por experiências de gozo. Gozo para o Lacan é tipo um prazer, tá? Aquele prazer que você não sabe para que serve direito, mas analisando
como você falou da experiência de enxugar gelo, né, Tano? A gente também, no Key Hack, a gente fala sobre ganhos ocultos, por exemplo, né? Esse gozo, exatamente esse ganho oculto, esse prazer a mais, esse mais além do prazer que a gente extrai de ainda estar funcionando numa estrutura desse tipo, entendeu? Então, eu acho que eles. É por isso que a gente enxuga gelo. É porque ele oculta algumas coisas, mas gera alguns ganhos. A gente pode falar de alguns, né? Por exemplo, isso que o Roger acabou de dizer, né? Existe algum ganho quando você um ganho estranho, né? Mas é um ganho quando você se identifica com o seu chefe. Você gostaria de ser como ele, né? De alguma maneira, ele é um espelho para aquilo que você quer se tornar, né? Que isso é conhecido como um processo psicológico chamado de identificação, né? Então, a hierarquia, de certa maneira, ela ajuda a estabilizar alguns pontos de identificação para alguns sujeitos, né? Esse é o ganho oculto que acontece. Ah, eu sou estagiário, me espelho no presidente da empresa, porque a história dele inspira a minha história, né? Por exemplo. Tem outros ganhos ocultos que são ganhos tão privilegiados para uma classe específica que fica meio difícil até de sustentar esse elefante na sala que o Roger está falando, né? Por exemplo, tem coisas que eu não quero abrir a perspectiva de crítica de como a gente funciona para qualquer pessoa. Então, a hierarquia de comando, ela ajuda a eu me proteger daquilo que eu não quero escutar, por exemplo, né? É um ganho oculto isso, porque se eu tiver que escutar agora o que uma pessoa percebe do por que a gente não está gerando valor para o cliente, por que essa diferença salarial é tão absurda, etc., a gente vai, o famoso, jogar a merda no ventilador. Então, a hierarquia de comando acomoda, né, alguns discursos, as, certas modalidades de circulação de conflito. O conflito não circula livremente. Ele vai sempre se esbarrar ali na forma piramidal, onde eu não vou poder questionar meu chefe, eu posso ir até aqui só, né? Se eu questionar por que o meu chefe está fazendo, se eu fizer perguntas que quebram certas premissas para o meu chefe, eu estou fodido. Talvez ele vai me mandar embora, por exemplo, né? Então, eu acho que, para resumir, existe dessa maneira, certos ganhos ocultos, ou gozos, né? Que às vezes a gente nem tem consciência deles. Eles estão lá, a gente está extraindo algum prazer ainda dessa maneira de organizar o trabalho, por mais estranho e quando a gente fala deles, né? Por exemplo, o direito de você simplesmente pode ser pagar alguém para fazer algo, você pedir para fazer o que você bem entender, né? Cara, eu posso mandar em você justamente porque a gente tem uma relação de contrato de trabalho, né? Isso seria um tipo de gozo dos mais, talvez, sádicos, né? Tipo de, pô, eu consigo realmente mandar na subjetividade de outro ser humano, né? Então, acho que tem algumas fantasias, né, que acontecem ainda nesse modelo, alguns ganhos ocultos, né, que impedem de que, de fato, a gente faça mesmo pequenas mudanças bem laterais, assim, para que a gente, na verdade, não mude nada, porque tem ganhos ocultos que ainda são satisfeitos neste lugar, entendeu? Perfeito, perfeito. E esses ganhos ocultos, eles provavelmente eles são os principais causadores de vários malefícios, de vários problemas que a cadeia gera, né? Então não é que esses malefícios são, é, digamos assim, alienígenas à cadeia de comando. Não é assim, em algumas cadeias de comando a gente vai ter situações onde as pessoas abusam de poder. Não. Sim, praticamente em todas as cadeias de comando você vai ter isso, porque isso está atrelado ou está sendo gerado justamente até por esses ganhos, né? Esses gozos, essas fantasias que o Monte está apontando aí de maneira muito didática, acho. Eu acho que, ô, Monte, eu lembrei de uma vez que eu vivi uma situação numa organização, quando você comentou que a cadeia de comando, de alguma forma, ela protege ali para que as pessoas que tomam decisões também não são questionadas ali, né? Ela tem uma proteção de não precisar se explicar o porquê que foi tomada uma decisão, né? Tem uma organização que está passando e está indo para um modelo, né, não pautado na cadeia de comando, na hierarquia, né, mais autogerida, usando a nossa tecnologia social ali, o O2, né? Só que eles estavam num processo de descentralizar a tomada de decisão para desligamentos na organização, né? Então, antes, como toda organização ali, tinha um ponto ali, uma pessoa que dava o aval final, né, se ia haver aquele desligamento ou não, de decidir. E eles estavam nesse processo de descentralizar. Mas mesmo assim, é uma organização que já faz muitas reuniões, já tem um nível de transparência muito alto, né?
E só que teve um desligamento específico que a pessoa, diretora executiva, tomou a decisão de desligar uma pessoa, uma outra pessoa da organização, né? Ainda estava centralizada nela ali. Ela tomou essa decisão, o desligamento foi feito, só que na reunião de círculo, né, na reunião deles, que houve após esse desligamento ter sido efetivado, as pessoas trouxeram tensões, né, ou assuntos de pauta sobre essa decisão que essa pessoa, diretora executiva, tomou. E as pessoas, elas criticaram, elas deram parecer, elas falaram sobre, né, como aquele desligamento e como aquele processo tinham afetado elas criticaram o que aconteceu. Foi uma conversa muito interessante, e nessa reunião tinha uma pessoa que era diretora em outras organizações e era nova ali naquele grupo. Ela não estava acostumada com esse tipo de conversa aberta. E as pessoas que estavam trazendo as tensões relacionadas a esse desligamento eram pessoas de diferentes lugares da organização. Lá eles têm escola, então tinham diferentes papéis ali, pessoas que energizam diferentes papéis naquela reunião. Não era o comitê executivo, né? Não tinha nada disso. E essa pessoa, depois ela trouxe um descontentamento muito grande. Ela falou assim: eu achei um absurdo. Como assim as pessoas vieram questionar uma tomada de decisão que foi feita por uma pessoa diretora executiva? Isso não existe. E aí ele me procurou, né? Eu tive uma conversa com ele muito longa, trazendo porquê, tentando mostrar para ele outras perspectivas, mas ficou muito evidente assim como ele ficou abismado e indignado com aquela situação de uma pessoa, diretora executiva, sendo questionada por pessoas que não eram diretoras, né? Meros Sobre mortais, meros meros mortais, mortais também. meros fazedores, meros executores. Como assim? Eu lembro que essa conversa me impactou muito, assim, porque como a gente está lidando com organizações algeridas há algum tempo, quando a gente se depara com alguém que fica tão abismado, né, me marcou bastante. Então, acho que simboliza um pouco isso, né? Peraí, então esse comitêzinho aqui, esse grupo de pessoas, eles têm o poder de fazer, de desfazer e não ser questionado. E isso é um baita de um benefício que a cadeia de comando traz para esse grupo de pessoas, né? Um privilégio, eu E diria até, um né, Tami? Um privilégio. privilégio, né? Benefício não, privilégio. Sim. Pouca gente pode tomar decisões né, que geram tanto impacto sem serem questionadas por outras pessoas dentro da organização, né? Então, existe um privilégio aí. Uhum. E por isso que não é tão simples, né, acabar com a década de comando. Ela é, por um lado, uma regrinha estruturante que organiza o trabalho bem simples, faça o que o seu chefe diz, né? Bem simples, qualquer um, em teoria, entende. E, por outro lado, ela gera uma série de benefícios e privilégios para um grupo específico. Normalmente é um grupo que, historicamente ou economicamente, detém, né, o poder já, né? Uhum. Então, você está lidando com isso, né? E aí você fala assim, tá, então o que você está dizendo é que é possível estruturar uma organização sem a cadeia de comando, sem pautar, né, a estrutura por essa lógica. Mas também não é simples, e a transformação também não é nada simples, porque você está lidando com pessoas que vivem nesse ambiente e consideram esses privilégios e benefícios como algo sendo absolutamente natural, né? Assim, dado por Deus, né? Surgiu na Terra há muitos anos e deve permanecer assim para todo sempre. Então, é um processo lento, complexo, desafiante, mas é onde a gente gosta de trabalhar muitas vezes, né? Não é algo que, enfim, não é trivial, com certeza, não é simples. A gente pode resumir, então, que os modelos tradicionais aí, baseados, né, na cadeia de comando, eles vêm tentando deixar mais fácil a organização do trabalho, né? Tentando trazer uma praticidade para que a empresa ou aquele grupo de pessoas entregue algo. Só que no meio do caminho, ele traz muitos, muitos impactos, dentre os que a gente está falando aqui agora, né? E a gente poderia ficar muito, muito mais tempo aqui, eu acho que falando dos impactos que essa estrutura traz. Você acha que a gente poderia resumir dessa forma? Eu acrescentaria isso que o Rod falou também, viu, Tami? Foi uma primeira tentativa de lidar com a complexidade do trabalho, né? Mais pessoas, o número de interações aumenta, fica mais difícil de lidar com a complexidade. E aí, é uma primeira tentativa de fazer isso. Mas para mim tem outra categoria aí envolvida, né? Que é uma maneira de justificar
a diferença, né, e privilégios que a gente tem na sociedade. É uma reprodução desse tipo de coisa, né? Então, para mim, tem esses dois elementos. Ah, é uma tentativa de resolver um problema organizacional, sim, mas ele também é uma justificativa, entendeu? Isso é importante, fica claro, né? E a gente se constitui nessas relações, né? Porque boa parte a pessoa acha absurdo que ela foi constituída dessa maneira, o sujeito, né, inconsciente dela foi constituído a partir desse tipo de relação, entendeu? Por isso que por isso que para ela é absurdo ouvir algo desse tipo, entendeu? São estruturas que foram, inclusive, constituíram a gente, nossa experiência subjetiva. Na medida que a gente cresce, na família, na escola, enfim, nossas primeiras experiências sociais são constituídas com esse tipo de relação, entendeu? Então, eu diria que essa não é só um problema prático, ele é um problema prático em mais coisas, entendeu? Ele justifica, né? Essas estruturas justificam essas desigualdades e elas ajudam a manter as coisas como estão, né? O status quo ele é mantido na sociedade, de maneira geral, também por conta de relações de trabalho que são pautadas na subordinação, né? Caso contrário, seria muito mais difícil, né? Você manter uma série de desigualdades, diferenças na sociedade de maneira geral, se essas relações não fossem tão, a subordinação não fosse um elemento tão forte, né? Em culturas onde essa subordinação é, é menos acentuada, você tem também uma sociedade, né? É uma coisa reflete a outra, né? Não é que uma coisa gera a outra, né? Elas são cogeradas, elas têm uma gênese, né? É, mútua, né? No certo sentido, elas se reforçam, né? Mutuamente. Estou interessada um pouquinho na experiência pessoal de vocês sobre quando você descobriu que a cadeia de comando não era para você, que essa estrutura tradicional não era para vocês, assim, vocês lembram? Teve um estalo assim, tipo, putz, esse negócio aqui não funciona para mim? Teve um estalo para mim. Acho que várias histórias, tá? É um conjunto de pequenas histórias que no final viram uma grande bola de neve, assim, né? Eu tive essa consciência que não era para mim esse lugar. Não foi na experiência subordinada, foi na experiência de gestor, né? Foi uma vez que eu tive que demitir 34 pessoas de um lugar, simplesmente porque a organização estava enfrentando problemas econômicos, assim, de mercado, né? E eu lembro que teve primeiro um primeiro movimento foi o seguinte: os sócios da empresa não queriam falar diretamente com as pessoas, né? Eles queriam mandar um e-mail e falar, tá todo mundo demitido. Que é o jeito. Humanizado de fazer o desligamento. Pois é. Tipo, considerar o outro como legítimo, o outro, nada, né? Zero. E aí eu falei, cara, não, no mínimo a gente tem que falar e explicar o motivo, o que está acontecendo, escutar o que a pessoa tem a dizer. Mas para mim foi dilacerante, entendeu? Tipo assim, eu tinha o poder de escolher, eu tinha que demitir 34 pessoas, mas eu tinha o poder de escolher dentre o universo de 80 qual das 34 seria, entendeu? E para mim foi angustiante, assim, né? Foi angustiante saber, cara, por que que eu tenho o poder todo de fazer isso, entendeu? E passar e escutar as histórias de cada um, tipo, e por que no final do processo eu tomei 34 decisões quase que aleatórias, entendeu? Na verdade, foi isso que aconteceu. Eu tomei 34 decisões e o mais difícil foi reconhecer para mim que existe um monte de viés meu, por exemplo, embutido no meu processo de decisão, né? Que era, pô, eu fiquei pensando, será que eu escolhi pessoas que são parecidas comigo, por exemplo, né? E questionando sobre isso, sobre as minhas próprias decisões que levaram as pessoas, sem falar de escutar o sofrimento das pessoas, que para mim foi muito ruim também, né? Foi que, cara, eu enxergar meus próprios vieses, esse privilégio de escolher, de usar os meus vieses para estabelecer a escolha de quem ficava e quem saía, foi bem triste para mim, entendeu? Foi esse movimento que eu fiz, inclusive, né? Que eu acabei, cara, eu preciso experimentar um novo sistema que funciona com outras premissas. Porque para mim, algo não cheira bem aí, entendeu? Então, sem falar, né, de alguns abusos de autoridade que eu já vivi, aí já foi na pele de subordinado, né? Que eu falei, cara, quem ele pensa que ele é para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Por exemplo, essa é uma história até engraçada, né? Que a pessoa falou assim,
olha, a gente estava indo implantar um sistema, né? Eu tenho um passado de engenharia aí na história, né? E a gente estava implantando um sistema e uma pessoa falou o seguinte, ela falou, ô, gente, vou fazer uma reunião aqui com vocês e já explicar para vocês o que vai acontecer lá, né? Que a gente ia colocar umas máquinas para funcionar, né? E esse momento de colocar as máquinas para funcionar é bem caótico, super pressão, que separa o processo produtivo industrial para colocar uma outra coisa, né? E aí realmente fica as relações ali funcionando ao calor do momento. E aí o gerente falou assim, pessoal, eu quero fazer uma reunião com vocês para antecipadamente pedir para vocês desculpas, porque na hora eu vou mandar todo mundo se fuder porque eu vou ficar descontrolado, então eu já estou pedindo desculpas antecipadas, né? E eu Desculpa, lembro, desculpa eu ser um filho da puta nos próximos dias. exatamente. Cara, isso em mim bateu de um jeito que eu falei assim, cara, então você vai ter que escutar agora antecipadamente também. Então a gente quer antecipadamente te mandar se fuder, porque na hora, debaixo do nariz do cliente, a gente também não pode fazer isso, né, por uma série de questões. Então saiba disso. Muito boa a história, muito boa. Ai, ai. Eu não sei se eu tenho uma história tão boa quanto essa. Quer dizer, eu tenho algumas, mas eu não tenho um momento crucial, eu acho, também. Eu acho que eu tinha tendências autoritárias, sempre, né? Tenho, né? Tendências autoritárias. Com facilidade eu consigo desumanizar alguém e tratar essa pessoa como um objeto e, né? Basta que eu tenha o poder para isso, eu acho que eu faço isso mesmo. Mas não foi, acho que não foi nesses momentos, assim, acho que eu não tive essa dor na consciência que um monte teve, né? Para mim, acho que foi mesmo em situações onde eu era quase que a vítima de algum abuso de autoridade, né? Então, eu já fui, não sei se vítima, mas com certeza uma pessoa que estava ali no meio de uma estrutura organizacional onde tinha um gestor que fazia uso do seu poder e autoridade e abusava de maneira absurda, né? Em algum momento, inclusive, quando esse gestor, né, era o gestor de uma unidade produtiva também, ele viajou para outro país, ficar 30 dias fora, e aí todo mundo que estava abaixo desse gestor, né, eram todos os gerentes, etc., se reuniram e a gente escreveu uma carta para o presidente da empresa pedindo a cabeça desse gestor, porque ele fazia uso e abuso mesmo da autoridade dele, sendo machista, racista, homofóbico, todo, todo tipo de abuso que você imagina. E a gente escreveu uma carta, e motivados também pelo fato de que a ausência dele, a gente estava trabalhando muito bem, né? Sem ele, a gente estava assim, tendo um ambiente muito melhor e conseguindo coordenar as atividades ou autogerir minimamente as atividades de uma maneira muito mais eficiente. Então, a gente escreveu essa carta. Só que aconteceu o seguinte, quando o gestor voltou de férias, não, ele estava a trabalho em outro país. Quando ele voltou dessa viagem, ele recebeu a carta do presidente e falou, olha, tá aqui as pessoas, né, os seus subordinados querem a sua cabeça. No momento, eu estou negociando a venda dessa unidade Fabril para outra empresa, então não vou poder te demitir, mas está aqui a carta das pessoas, o que elas acham de você está aqui e as assinaturas delas estão aqui. Então ele voltou, reuniu todo mundo numa sala e falou: eu vou me vingar de cada um de vocês, eu não vou parar até que todo mundo seja demitido. E ele começou numa campanha né, vingativa. É claro que ele não tinha autoridade para sair demitido, porque, de novo, as demissões estavam congeladas por conta do processo aí de venda dessa parte da empresa para uma outra grande corporação. E durante um tempo rolou esse clima aí de caça às bruxas, de terror. E em algum momento, no embate entre eu e ele, eu acabei sobrevivendo. Ele que foi demitido, né, sumariamente, assim, num episódio assim que durou poucos minutos. Ele acabou sendo demitido. E eu fiquei muito com essa impressão de, gente, que loucura esse sistema que permite esse jogo, né? Não é, deixa de ser um jogo só político feito ali nos bastidores e passa a ser uma luta pela sua sobrevivência dentro de uma organização onde vale quase tudo nessa luta, é uma coisa absurdamente insana, né? Não é possível que a gente precise trabalhar em espaços e se organizar desse jeito, né? Talvez existam outras maneiras.
Então, esse foi um dos momentos aí que me movimentou em direção a buscar novas maneiras de organizar o trabalho, mas as coisas começaram a mudar mais para frente, assim, demorou alguns anos até que eu entendesse um pouco melhor esse caminho, né, ou os caminhos que uma autogestão pode oferecer. Eu tive muitas histórias, também, eu acho que talvez não tão, talvez intensas quanto a do Monte ali, né, de precisar fazer uma demissão de tantas pessoas, assim, que eu acho que deve ser bem, bem foda essa situação. Mas durante mais de 15 anos, meu, bastante tempo vivendo como funcionária, né, é, tive muitas histórias e muita frustração, assim, sabe? Eu acho que tem uma coisa, talvez a ignorância pluralística ela acontece muito em quem vive nesses modelos tradicionais, né? Acho que está todo mundo olhando para essas estruturas e tipo, meu, não é possível, é isso aqui mesmo? Ninguém tá, acho que feliz, né? Ou totalmente, a não ser lógico, quem tá lá na ponta. Ninguém tá feliz e totalmente satisfeito, mas ao mesmo tempo a gente procura fazer coisas que não necessariamente resolve o problema, né? E toda minha trajetória dentro de organizações tradicionais foi muito no sentido de, putz, isso não tá certo, eu preciso fazer alguma coisa, só que ao mesmo tempo eu não tinha, eu partia sempre do pressuposto de cadeia de comando, hierarquia e cadeia hierárquica, né? A estrutura hierárquica. E também do lugar de responsabilizar muitas pessoas, né? Então o problema é que as pessoas que não sabiam usar direito aquela estrutura, né? Não é que a estrutura é o problema. Mas eu tive acho que dois momentos que me marcaram, eu fui líder de uma equipe muito nova, eu era bem nova e essa equipe ali é, era do Recursos Humanos, né? Umas pessoas que trabalhavam comigo e eu fiz um monte de merda, né? Não preciso nem falar que fiz, tinha 22 anos e não sabia nada de nada, simplesmente fazia ali o que eu achava que tinha que ser feito, né? E nessa trajetória, fiquei vários anos ali, né? Eu fiz muitas coisas acontecerem, mas eu perpetuava ali uma hierarquia, né? Eu tinha poder sobre as pessoas e elas, óbvio, elas correspondiam, elas agiam conforme esse poder que eu tinha, porque por mais que você tenta ser, eu vou ser super amiga, vou ser super parceira, super líder servidor aqui, que eu acho que no final é tudo uma grande algo que não funciona de fato, né? Porque a hierarquia está lá presente. É, o poder está concentrado em alguém. A pessoa líder ali daquela equipe tem autoridade para mandar embora a outra pessoa, por mais legal e por mais simpática e amiga das pessoas que ela possa ser, né? E de contratar e tudo mais, e dar reajuste salarial. E depois de um tempo, houve uma mudança muito grande na empresa, mudou a diretoria, mudou muitas coisas, a empresa foi vendida. E eu comecei a. E essas pessoas, acho que eu fui essa líder, Rod, que vocês fizeram a carta lá, sabe? Vocês fizeram a carta para a pessoa sair, e as pessoas fizeram um movimento para me tirar dessa posição, porque elas não acreditavam, não era uma boa líder, né, na perspectiva delas, e de fato eu não era mesmo. É, E só que na época eu sofri muito, porque eu deixei de ser líder, né? Elas falaram direto lá com o diretor. Só que eu não tive tanta transparência, eu não recebi uma carta das pessoas falando o porquê que elas não gostavam, né, da minha posição ali, eu estando naquele papel de líder daquele time. E simplesmente as pessoas começaram a me esnobar, porque a partir do momento que elas não tinham mais nenhuma relação hierárquica comigo, a nossa relação mudou totalmente. E eu passei por muitos, por muitos momentos por conta disso, e comecei a entender, na época, na verdade, eu achava que era algo voltado, putz, eu sou uma pessoa péssima, eu sou terrível, eu preciso me desenvolver e tudo mais. Eu responsabilizava muitas pessoas, sabe? E aí eu ficava nessa neura de achar que o problema é que as pessoas sempre têm que ter um vilão na história. Eu fui para vários lugares, né? Mas essa é uma das histórias, tiveram várias outras também. Mas eu sempre fui uma. Bom, acho que falando especificamente de cadeia de comando, eu tinha alguns problemas também ali, né, na onde eu trabalhava com uma pessoa que estava no topo da hierarquia.
E eu percebi que se eu quisesse crescer, se eu quisesse ter mais salário, né? Crescer financeiramente, eu tinha que me sujeitar a uma política que eu não estava afim. Então, ou era aquilo ou era nada, né? Ou eu continuaria na onde eu estava, ou eu tinha que me sujeitar a coisas que eu não estava disposta. Só que eu todo tempo eu direcionava os problemas para as pessoas, para os indivíduos, né? Eu achava que o problema era os indivíduos. Se a gente mandasse todo mundo embora e contratasse outras pessoas, não conseguia enxergar essa estrutura. E com o tempo eu fui estudando e tentando me aprofundar ainda mais o porquê que esses problemas são tão comuns e acontecem nas organizações que eu me deparei que existe outra estrutura, existem outras alternativas, que não precisa ser a cadeia de comando, não precisa ser essa estrutura hierárquica que é bem comum na maioria das empresas. Mas eu acho que é um catado aí de histórias, mas de muita bateção de cabeça, muito sofrimento, assim. Eu acho que é muito comum as pessoas sofrerem bastante estando nesses ambientes, né? Eu acho que eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês acham que existe algum lugar que é necessário ou se faz sentido essa estrutura da cadeia de comando. Eu só consigo ver como necessário situações onde é que você quer remover completamente o senso crítico das pessoas para se fazer algo. E acho que a gente tem exemplos na história disso, né? A Auschwitz não foi, eu acho que ela foi facilitada, não foi só a única coisa que estava ali, né? Mas o Holocausto nazista, né? Mas ele foi facilitado por um sistema operacional, né? Onde tem o que o Rod falou de desresponsabilização envolvida nessa história, né? Então, para realizar um trabalho, também, para mim virou um modelo obsoleto. Então, a não ser que você queira, por exemplo, as Forças Armadas precisam funcionar no sistema hierárquico, porque senão ninguém, é claro, talvez para fazer coisas hediondas, né? Para fazer aquilo que ninguém quer fazer, talvez você realmente tenha que ter uma estrutura que remova o senso crítico das pessoas, né? Ou um senso crítico bem limitado, né? Ou que você remova a singularidade das pessoas, né? As pessoas são um qualquer. Elas não têm desejos únicos, perspectivas únicas, nada do tipo, né? Diversidade. Quando você quer matar a diversidade em algum lugar, você talvez. Esse seria o sistema do capeta, né? Do capiroto, né? Tipo assim, eu tô com o inferno, a gente já até fez um fim da firma disso, o inferno ele se organiza em 9 hierarquias. E uma hierarquia de 9 camadas. É até menor que muitas empresas esse nível de hierarquia que tem por aí, né? Hoje eu não consigo ver ele como uma solução para atender a complexidade do trabalho. Para mim, virou um modelo que ficou caduco, né? Mas, como eu falei, né, tem ganhos ocultos. Não é assim uma questão de praticidade, né? Ou seja, ele ainda tem uma certa extração de satisfação da maneira como ele é. E é só por isso que a gente está vendo como principal sistema que funciona nas organizações. É o mainstream, né, do que funciona. Eu acho que tem mais a ver com esses ganhos ocultos. Talvez a pergunta seria como é que a gente se livra desses ganhos ocultos, entendeu? Essa é a pergunta que eu acho que no nosso trabalho a gente se faz, né, o tempo todo, né? Como é que a gente ajuda pessoas a perceberem que, na verdade, tem ganhos ocultos na história e que a gente pode lidar com algumas contradições, né? De outras maneiras. Não resolve todas as contradições, tem contradições que estão acopladas estruturalmente na sociedade, né? Que a gente não vai conseguir resolver mudando o sistema operacional da organização, o seu design organizacional, mas ajuda a desconstituir certas maneiras de relacionar com o poder, né? Eu acho que além desse ponto que o Monte trouxe, né? Então, a cadeia de comando faz sentido, sim, quando você tem uma organização onde você precisa destituir as pessoas do seu senso crítico, da sua singularidade, da diversidade. Eu acho que com frequência as pessoas dão justificativa de que a cadeia de comando é algo bem simples. Então, eu vou aqui, eu preciso escalar minha empresa rapidamente, eu preciso chegar a 1 bilhão de valuation, né, de valor de mercado, então deixa eu sair contratando um monte de gente. Eu falo, ó, você, fulano, é chefe aí, contrata seus subordinados, todo mundo sabe mais ou menos como essa lógica funciona, e pum, né, eu consigo escalar, crescer rapidamente, quase como um câncer, graças à cadeia de comando, que é extremamente simples na sua lógica, pelo menos inicial, né? Então, eu acho que tem essa justificativa. Eu
eu consigo compreendê-la, eu não sei se eu aceito, eu acho que tem outras justificativas ali não ditas, né? Alguns ganhos ocultos, como Montenegro apontou, mas essa é uma justificativa. Eu preciso crescer muito rápido e no final das contas, você consegue resumir isso como eu preciso explorar as pessoas de maneira, né, de maneira mais fácil, de maneira, né, eu preciso facilitar a exploração do trabalho, né, alheio. Mas raramente as pessoas dizem isso, né? Isso seria algo, seria um tabu, né? Falar desse jeito. Mas com certeza elas dizem, não, eu preciso escalar de maneira rápida, crescer rápido, então a cadeia de comando vai me facilitar, qualquer outra coisa vai complicar a minha vida. E eu também empatizo com essa fala, porque trabalhar sem a cadeia de comando, né, e fazer uma organização crescer sem a cadeia de comando, requer uma energia, né? Requer um esforço, né? Esse princípio organizador ele acaba se refletindo ou estando presente em várias outras instituições da nossa sociedade. Então as pessoas chegam nas organizações é, familiarizados com a cadeia de comando e não familiarizados com a autogestão. E aí você quer estabelecer, né, e fazer uma organização crescer a partir dessa premissa, né, de não subordinação, e parece que o desafio é muito maior. E, em alguma medida, o desafio é maior mesmo, eu acho. Em alguma medida, ele é um desafio grande, assim, você estruturar e criar uma organização sem fazer uso dessa lógica de subordinação e da cadeia de comando. Mas, ao mesmo tempo, ele abre portas e oportunidades, né? Na gestão, modelo mais tradicional, você não estaria abrindo, né? Portas e oportunidades para mais crescimento das pessoas, para mais adaptação da estrutura organizacional, para mais para o maior aproveitamento, ou melhor aproveitamento da capacidade, né, cognitiva dos talentos ali dentro daquela organização. Você abre com certeza portas para um ambiente mais humanizado, né? Não por meio de um band-aid, de um quebra-galho, né, em cima da cadeia de comando, mas por uma premissa básica de que eu não posso tratar você como sendo um objeto e considerar suas vontades e desejos algo que não cabe, né? Como você mesmo colocou, né, no exemplo que você citou. Eu sou diretor, você tem alguma crítica a fazer uma decisão minha? Não cabe. Quem é você? Né? Quem é você a criticar a minha decisão? Né? Eu estou no outro patamar, né? Então, essa lógica, você já deixando ela de lado, você abre espaço para ambientes de trabalho que, para mim, me agradam muito mais. Mas, provavelmente, no início, principalmente, é mais difícil. Me veio uma coisa aqui para a resposta dessa pergunta, né? Se há casos em que a cadeia de comando faz sentido ou necessária, pessoas que poderiam responder essa pergunta como sim, quando as pessoas não são maduras para viver outro modelo. É. Ó, eu só aceito. Essa é uma clássica. Eu só aceito essa justificativa quando a pessoa fala assim, eu não tenho maturidade para viver a autogestão. Aí eu até aceito. Falo, não, beleza, você acha isso, quem sou eu para dizer quem é você, se você tem ou não tem, né? Eu não estou aqui para te medir desse jeito, né? Mas quando a pessoa fala, os outros não têm, e você tem? Eu tenho. Não, não, se dependesse de mim, seria autogestão, mas os outros. Que prepotência, né? Todo mundo é imaturo, menos a pessoa ali que está julgando os outros, né? Que prepotência, né? Enfim. Psicanálise explica isso, Monte. Projeção, né? Ela tenta, na verdade, projeta nos outros o que ele não aceita nele mesmo, né? Essa é uma justificativa tão padrão para tanta coisa, né? Eu acho que eu queria. Já está aqui bastante tempo, né? Ficaria mais aqui, mas precisamos fazer outras coisas da vida, né? Mas eu queria acho que fazer uma pergunta para vocês sobre. Nós temos também, óbvio, clientes, como eu abri aqui esse podcast, esse papo falando, né? Nós temos todos os tipos de clientes e nem todos estão dispostos a abrir mão, né? É uma decisão muito difícil. O trabalho é um trabalho muito grande, demanda muita energia, né? Mas o que eu queria saber é se vocês acham que é possível trabalhar com empresas que não estão dispostas, né? Que não querem abrir mão desse modelo tradicional aí, baseado na cadeia de comando
e ter um ambiente que seja mais saudável, talvez, ou menos nocivo, né? É possível fazer isso? Olha, a gente trabalha assim com empresas que não querem abrir mão da cadeia de comando. Mesmo porque uma empresa não querer ou não, não é algo. Se uma empresa é um sistema social, não é um indivíduo, né? Então a gente falar de uma empresa, como a gente fala de um indivíduo com desejos, vontades, singularidades, é um pouco falacioso, né? A gente tem que olhar que, ó, dentro desse sistema social, você tem pessoas que talvez não queiram abrir mão da cadeia de comando, e provavelmente são as pessoas que mais se privilegiam dela, mas também tem pessoas que talvez gostariam ou visualizam isso, em alguma medida, né? Então, falar que uma empresa não quer, você pode falar, não, o dono, o gestor X, o diretor, ele nesse momento disse que não quer abrir mão da cadeia de comando. Ok, eu, como consultor em design organizacional, topo sim trabalhar com essa organização, contanto que os caminhos, né, que a gente vai seguir, né, nessa parceria, nessa processo aí de consultoria, que é um processo de ajuda, né, uma relação de ajuda, onde eu tento ajudar a organização a encontrar maneiras de se organizar, contanto que os caminhos apontem na direção de uma maior emancipação, de uma maior autonomia, né? Agora, se a pessoa falar, eu quero sua ajuda, porque eu quero agora desenhar um sistema de metas para que as pessoas trabalhem mais por menos, ou sei lá o quê, ou que eu possa então demitir, ou porque eu quero. Não, não topo. Por quê? Porque a direção, né, desse vetor de mudança está no sentido contrário. Então, para mim, tem muito a ver com a direção desse vetor de mudança. Para onde está indo a mudança? Ela está indo na direção, sim, de aumentar a autonomia das pessoas, emancipação, ótimo. Hoje já dá para ser um pouco mais radical e atuar na raiz ou nas questões mais estruturais que tem a ver com a cadeia de comando? Não, não dá. Ok, vou me contentar, talvez, em trabalhar desse jeito. Vamos ver para onde vai essa parceria, essa relação de ajuda, né? Pode ser que lá na frente a coisa mude de figura, ainda mais quando se constrói uma relação de confiança, né? Então, agora, quando lá na frente a coisa não muda de figura, essa relação, essa parceria, ela tende a se enfraquecer, né? Eu diria que, em geral, na Target, a gente consegue manter clientes, a gente consegue atuar com clientes por bastante tempo, quando são clientes que começam a simpatizar com a ideia de desmontar essa cadeia de comando. Porque em uma hora ou outra a gente vai falar sobre isso. A gente não consegue deixar de falar sobre isso. É uma fixação, né? Uma obsessão da nossa parte. Perfeito. Eu também estou nessa linha, Tami. Eu gosto de... Porque nessas organizações, né, que pode parecer que a gente está falando de um sistema, né? Um sistema que baseia no comando e no controle, né, na hierarquia. E a gente está falando mal exatamente quem ocupa o topo do vértice, assim, né? Dessa hierarquia. Nem sempre é o caso, entendeu? Nós estamos falando das características sistêmicas desse lugar. O que eu percebo é que realmente tem algumas pessoas que estão nem um pouco a fim de experimentar nada nessa linha. Provavelmente não vai trabalhar com nós, né, na Target Hill, porque é de onde a gente começa, né, o trabalho. Mas existe aquele outro grupo, né, que são pessoas que são ambivalentes em relação a isso, né? Elas querem fazer algo diferente, ao mesmo tempo não sabe como, e ao mesmo tempo sabe que tem um privilégio que ela nem quer reconhecer como um privilégio. Então, essas pessoas que às vezes ocupam posições de liderança na organização, né, no topo da hierarquia da organização, elas também são ambivalentes, também sofrem nesse lugar de alguma maneira, né? Então, quando sofrem, né, e cada um sofre a sua maneira, mas quando existe essa possibilidade de convite, cara, vamos lidar com essas contradições que eu vivo no meu contexto, e a gente começar a partir daí, não necessariamente que vai ser derrubada a cadeia romana, mas o convite de enfrentamento dessas contradições, né? Como a gente poderia relacionar com o poder e com os outros de uma maneira talvez radicalmente diferente. Não que vai ser feito tudo de uma vez, tudo muito rápido, mas convites de pequenos passos de dança. Acho que até o Rod usa essa metáfora, né? Acho que ele já fez um artigo sobre isso. Eu gosto dessa metáfora da dança, que me parece que é bem isso, né? Tipo, a gente começa a convidar a pessoa para dançar outros passos que ela estava acostumada. E, de repente, ela descobre que é possível superar aquela limitação de dançar o rock, por exemplo, né? Ao invés de só dançar a música clássica, dançar talvez o rock, né? Com um pouco
mais de pluralidade, um pouco mais com outro tipo de relação, né, de envolvimento dos corpos, enfim. Então, para mim, quando o cliente, né, ele está disposto, cara, eu não sei onde essa jornada vai dar, estou topando dar um passo para saber se eu consigo superar alguma contradição aqui, porque eu gostaria de viver uma outra história, né? E aí é basicamente o minha escuta está tentando localizar, né? Tentando achar. Se a pessoa quer fazer alguma coisa nesse sentido, quer experimentar, independente se ela vai gostar disso ou não, mas ela está disposta a dar esse passo novo ou não, né? Última pergunta, prometo. Se vocês conseguem dizer algum primeiro passo possível para quem está ali na organização e gostaria de caminhar, né, para abrir mão desse modelo ou desses modelos mais tradicionais de gestão. Será que existe um primeiro passo possível aí? Acho que tudo depende de onde a pessoa está, né, em primeiro lugar. Não sei se tem um passo universal. O primeiro passo tem a ver muito com o ponto de partida dela. Acho que reconhecer seus privilégios seria ótimo que essas pessoas começassem por aí, né? Mas é muito raro. Elas reconhecem normalmente suas dores, suas questões, né, onde o calo aperta. E o privilégio não aperta no calo, né? Então, ah, funciona a pessoa só reconhecer algumas dores que talvez ela identifique que essas dores têm uma relação com a cadeia de comando? Funciona, funciona. Funciona também reconhecer seus privilégios. Esses são os passos possíveis, mas acho que tem outros também, né? Acho que tem outros. De qualquer jeito, é, começar um movimento em abandonar esse modelo de gestão é, envolve acreditar que é possível fazer algo um pouquinho diferente, né? Da onde vem essa crença? Eu não sei de onde vai vir essa crença. Acho que cada um vai ter que buscar a sua fonte, a origem. Mas para mim é isso, assim. A pessoa precisa acreditar que pode ser um pouco diferente. E começar então a, sei lá, estudar um pouco, se engajar, conversar com pessoas que estão nessa jornada. Enfim, acho que tem vários outros segundos passos, assim, mas é isso, assim, essa crença de que é possível, ela vai vir, acho que para cada um de um jeito diferente, né? E para alguns vai ser assim, nossa, esse calo, isso aqui tá me doendo tanto. Não, tem que ter um outro jeito, sabe? Tem que ter outro jeito, e me parece que tem. Isso já é um bom primeiro passo, assim, provavelmente, né? Boa, Tami, é realmente difícil pensar o primeiro mesmo, assim, universal, né? Eu acho que se aproximar de histórias de lugares que já fazem diferente é um bom primeiro passo, entendeu? Você vê, cara, como é lá, conversar com pessoas que fazem diferente, entendeu? Primeiro para saber que é realmente possível fazer algo diferente. Depois para saber que também não é fácil, entendeu? Perceber o quanto que isso também gera dificuldades, assim, né? Tipo, uma maneira de você entrar em contato com uma outra realidade de uma maneira talvez um pouco menos ingênua, talvez, né? Como é essa dificuldade de lidar com isso? É que talvez existem alguns fantasmas, né, de que se acabar a cadeia de comando e suas práticas associadas, né, que algo de muito ruim vai acontecer. Talvez se conhecer histórias, né, de outras ajude um pouco você saber que talvez esse fantasma não vai acontecer. E aí você pode dar algum passo nessa direção. Pega uma primeira prática, né, que seja as metas, ou que seja, sei lá, o orçamento que vocês fazem de uma maneira hierarquizada, que seja um jeito de fazer reunião, né? Que seja uma coisa simples, uma prática simples que está muito fortemente associada a essa lógica de comando e controle, que talvez possa, por aí, começar pequeno e ir aumentando, né, as práticas organizacionais que funcionam sobre outras premissas. Muito obrigada, Monte e Rod, pelo nosso papo aqui. Foi muito bacana, curti. Ficaria aqui mais um tempo, mas, né, precisamos encerrar. Eu queria aproveitar e contar que a gente tem um blog que tem muito artigo. Inclusive tem lá um artigo do Rod, né, de histórias da cadeia do comando. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Dá uma olhada lá, dá uma pesquisada nos nossos artigos, que tem muitos, muitos artigos interessantes. E agora a gente vai ouvir a história de uma pessoa trabalhadora que mais parece uma bizarrice corporativa, para a gente rir um pouco. Tinha um diretor, né, na área que eu trabalhava, que nós tínhamos nossas diferenças ali, mas ok, né, trabalhávamos, dávamos o nosso melhor. E uma pessoa
um belo dia veio falar mal desse diretor para mim, né? Me contou, falou coisas, né? Ah, poxa, essa pessoa faz isso, faz aquilo. E eu escutei, eu não dei corda pra pessoa, mas eu também não fiquei defendendo o diretor, né? Eu fiquei neutra ali, né? Na minha cabeça, né? Tava neutra. E ok. Só que depois, a pessoa boca aberta foi compartilhar com a gerente da área. E eu tava conversando. E aí eu falei, putz, olha só, né? Aconteceu isso aqui, né? Essa pessoa falou isso. E essa pessoa falou assim, nossa, mas o que você falou? Eu falei, não, eu fiquei quieta, eu não dei corda, mas fiquei quieta, né? Eu só ouvi. E foi isso. Passou-se alguns dias, essa pessoa provavelmente contou para esse diretor, né? A fofoca, a tal da fofoca, contou para esse diretor, e então ela veio me dar um feedback. E ela falou assim, Zé, porque você tem que lembrar que você trabalha, na época era do RH, né? Você trabalha no RH. Então você tem que lembrar disso, que é nessa área que você trabalha. Então, quando isso acontecer, você tem que defender as pessoas da área. E eu fiquei assim, o quê? Fiquei bem abismada, né? Com aquele feedback. Mas eu fiquei muito, muito, muito frustrada com esse feedback, assim. Foi uma coisa que... Falei, que absurdo. Então, quer dizer que se a pessoa tá errada, alguém veio falar mal, porque era da minha área, eu tenho que defender ela até o fim. E eu, é, rebelde que era, né, e ainda sou, falei assim pra ela, olha, acho que talvez tenha algo que é mais importante ainda. Na verdade, eu trabalho pra empresa, eu não trabalho pra área, ou pro diretor, ou pra fulano, ou pra segundo. Eu trabalho pra empresa. Lógico que não durou muito meu trabalho nesse departamento, mas esse é um caos. Problemas de uma gestão hierárquica. E se você quiser enviar a sua história de bizarrice corporativa, manda um áudio pra gente pelo WhatsApp que fica aqui na descrição do episódio. E siga a gente nas redes sociais, TargetTil, TarGET.TEAL. Ou se quiser ficar ainda mais perto, a gente tem uma comunidade lá no Discord e no WhatsApp e tá tudo na descrição do episódio. Até a próxima, que espero ser em breve. Valeu, pessoal. Até a próxima. Boa, gostou, Rod? Gostei.